O café contra a indústria. Quais eram as resistências encontradas na política da cidade? Quando ele veio para Taubaté, provavelmente teve uma resistência. A resistência não só dos cafeicultores, mas de alguém que vem de fora, né? Esse é um processo que sempre acontece, ou seja, alguém que vem de fora para trabalhar aqui nesse local. Então nós temos que pensar que nesse período ainda nós estamos num processo de transição de uma economia cafeeira para uma economia urbano-industrial. O Convênio de Taubaté foi uma política em causa própria da elite que estava administrando o país naquele momento. Então nós temos que pensar que nós estamos na República Velha, quem administrava o país na República Velha era a elite cafeeira e fizeram uma política em causa própria. Uma das piores políticas já feitas nesse país e infelizmente algumas vezes repetidas. Por quê? O Convênio de Taubaté provocou uma concentração regional da renda, ou seja, você cobra imposto de outras regiões mais pobres no Brasil para atender o interesse da região mais rica no país, que era a região cafeeira, provoca uma concentração individual da renda, já que os beneficiados dessa participação do Estado são aqueles que têm maior renda no país naquele momento, ou seja, todas as demais pessoas pagam em função do interesse dos cafeicultores nesse processo. E nós temos aí uma concentração também funcional da renda, ou seja, em favor de uma elite produtora frente à maior parte da população nesse processo. Então, o Convênio de Taubaté leva um processo de concentração de renda no Brasil, uma participação do Estado naquele contexto extremamente negativo, ou seja, o Estado faz dívida e cobra imposto para promover o crescimento de uma produção que já enfrentava sinais de decadência, mas essa elite tinha um controle político brasileiro, consequentemente atrapalha o processo de industrialização brasileira e cria um problema a ser resolvido só na crise de 29, depressão na década de 30 com o governo Vargas. Ou seja, vai acumulando esse estoque de café, só que é claro que os compradores de café no mercado internacional sabem que dificilmente vai aumentar a produção, o preço, porque se você tem um estoque enorme de produto que precisa ser colocado no mercado, mais cedo ou mais tarde esse estoque entra. Por exemplo, quando você analisa o preço do café em libra, observa uma queda bastante acentuada do preço do café em libra, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Qual é a consequência disso? Ou seja, o Estado brasileiro está patrocinando essa elite que está no poder naquele momento. Infelizmente, foi uma das piores coisas acontecidas em termos de política econômica, que atrasou tanto o processo de industrialização e contribuiu para uma concentração da renda no país. Me parece que tem uma questão também aí, que é, embora os cafeicultores estejam em decadência, eles ainda têm a maioria na Câmara. Uhum. Né? A maioria tem um controle político. Tem um controle político da cidade, ou seja, direcionamento. Eu lembro que nas minhas pesquisas tem lá uma fábrica de trole, de carroça, né? E nessa fábrica de carroça tem uma parte dela que é uma serralheria, para serrar a ferragem e tal, para poder montar as carroças, os troles. E a Câmara cobra o imposto duplicado, como se fosse duas atividades, ok? Porque é da onde você tem que tirar dinheiro para poder manter a cidade. O cara não vai pegar o dinheiro da zona rural para manter a cidade. Né? Uhum. E há todo um protesto em relação a isso, que ela fala, não, aquela serralheria ela é exclusivamente para ferragem que vai nas carroças e nos troles. Não interessa. Okay? Para o poder político rural, eles querem mais sobretaxar as atividades urbanas. Em breve, a estreia do documentário Félix Guizar, Taubaté, das mãos da terra, às mãos da graxa.